Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje nós vamos tratar de um assunto pessoal, de um assunto interno. Sabe quando a nossa vida está girando em círculos? E aí parece que a cada situação nova que acontece na nossa vida, a gente acaba voltando no mesmo ponto, no mesmo sofrimento, na mesma dor. Pode ser pessoas diferentes, locais diferentes, mas a dor é a mesma? Então, hoje a Elis Sarlo vai falar um pouco sobre alguns problemas e algumas possíveis soluções de maneira terapêutica. Não é, Elis? Vamos, né? Vamos. Vamos que hoje 2 horas tá bom, né? De 3, 4, 5. Tem assunto pra vida. Longcast. Longcast, boa, gostei. Longcast. Muito obrigada, Ju, de novo. Nossa tríade aqui. E esse assunto tão polêmico, né? Que são as nossas dores emocionais que se manifestam na nossa vida, né? De todas as formas. E a gente fala de dor emocional, de autoconhecimento, acaba caindo numa vala comum, né? De um assunto que está sendo muito abordado, principalmente na internet, mas que acaba casando em alguns momentos tão comuns da nossa vida. E eu acho que vale a pena a gente falar de algumas situações, contar algumas histórias, para que quem estiver assistindo consiga se beneficiar disso. Sim, que a gente se identificar, né, de alguma forma. Exato. E vamos começar por algum ponto? Vamos lá. O que você gostaria de trazer para a gente? A criação do meu método, né, que é o corpo, mente e espírito. E não, esse espírito não é algo de sessão espírita. Legal. Para que fique assim muito claro, porque as pessoas procuram e elas vão em busca do quê, né? Quando elas procuram uma sessão de terapia, elas vão em busca de uma mágica, de um milagre. Porque o mais difícil é fazer o caminho de volta, aquele caminho que a gente já conversou, que o caminho é para dentro. Sim. Então ela procura você para olhar aquela dor, aquele desconforto, aquela angústia, que é o que você falou da roda. E eu criei esse método de corpo, mente e espírito, que é esse compilado desse corpo físico, matéria, mental, que é tudo que a gente cria, sente aqui dentro, e o espiritual, que é algo maior, algo que vem conectado com a fonte criadora. Eu vou usar fonte, Ju, para que todas as egrégoras e todas as religiões compreendam que é o mesmo lugar, a fonte criadora de tudo que é. Sim. Então, quando eu criei esse método, foi porque eu vivi ele comigo. Aquilo que se manifestou no meu corpo já estava aqui dentro. Mas quem pegou tudo? Esse campo espiritual, esse corpo, né, que nos envolve, que mantém a gente aqui conectado nessa terceira dimensão, que é a matéria, né? Então, o que você quer dizer é como se fosse aquele sexto sentido que a gente fala, tipo, nossa, eu tô sentindo que alguma coisa tá estranha. A gente tem a percepção disso, né? Essa percepção? O espiritual é o que conecta a gente com algo maior. E esse algo maior, uns chamam de Deus, outros chamam de outros nomes. Universo. Vamos colocar essa fonte criadora de tudo que é. Eu digo que Deus não está. Ele é. Ele é esse podcast, ele é essa água. Ele é tudo. Mas a gente vem com uma informação. E qual que é o caminho de volta? É o caminho de volta para ele, né? Para o todo, para essa conexão com algo maior. Dentro da constelação tem a consciência individual, a consciência de clã, que é a nossa consciência familiar, e a consciência espiritual, que é esse mais, esse plus. Só que a gente só acessa quando a gente passa por essas etapas de olhar para o nosso passado, o nosso clã, entender que eles estão todos aqui dentro. Tá. Mas assim, isso eu acredito muito nisso, só que isso fica tão impalpável, né? Dependendo do momento que a gente está passando na vida, isso pode ficar tão distante, tipo, poxa, eu tô passando por um problema aqui em casa, que tá tão chato, tá tão difícil, tá legal, eu acredito em Deus, mas eu tenho que resolver esse problema. Eu preciso resolver isso daqui, sabe? Parece que tá muito longe. O que essa técnica, esse método resolve na vida do dia a dia? Porque pensa, o tão falado autoconhecimento, para que ele serve? Para você ter autocontrole, autopercepção das coisas e você se
afinar com essa intuição que a gente está tão desconectado dela. Então, quando você vai procurar essa técnica, você já está na míngua, você está no lodo. E o que você sente quando o fluxo parou? E pensa comigo, você tem uma alma. Não tem como. Tá tudo conectado. Eu só não ganho dinheiro. Mas eu tenho filhos e estou bem casada. Não, tá dizendo para você que tem alguma coisa que tá ruim. Porque você é uma só. Então a pessoa ela sempre chega falando assim: meu Deus, eu não ganho dinheiro, a minha vida não tá boa. Mas que movimento que ela está fazendo para que aquilo melhore? Eu costumo falar assim: olha, gente, é bom que a gente tenha fé. Mas assim, Deus não vai parar na tua porta e vai te entregar um pote de ouro. Você vai ter que fazer um movimento, né? Sim. Existe aquela fala, né? Você vai com o pé e Deus coloca o chão. Mas o pé precisa ir. O pé precisa ir, o pé precisa fazer um movimento. E quem que faz o movimento? Somos nós. Somos nós. Não é a terapeuta, não é a Ju, somos nós. Então eu busco uma ajuda, um auxílio para que aquilo me mostre caminhos. Então eu costumo falar que eu sou uma lamparina. Então eu pego na tua mão e falo: Ju, que porta que você quer abrir? Você fala assim: nossa, essa porta é da dor no ombro. Essa porta é da dor na coluna. Elisa, eu tô com muita dor. Então vamos olhar para essa porta? O que nós vamos acessar nessa porta, Ju? Da dor física. Muitas coisas da nossa infância. Muitas coisas que nós trazemos hoje. E que tipo de emoção, de situação que algum problema da infância revela na vida adulta? Hoje a gente tem muitos casos como câncer, a depressão, até a própria ansiedade. Nós temos crianças já com ansiedade. E o que é isso? Quando a pessoa chega dentro desse contexto de que ela está muito, vamos dizer assim, sem força, sem o fluxo. E o que é esse ir para a vida? Quem está com o fluxo em dia, vamos dizer assim, o que a pessoa faz? Qual é o segredinho? Ela desbrava, Ju. Ela está conquistando. Ela está aumentando os seus clientes. Ela está expandindo os seus negócios. Ela está não só criando filhos, mas criando oportunidades de crescimento. Você vê um brilho no olho daquela pessoa. E a pessoa que está sem fluxo? Ela não consegue sair do sofá. Ela não consegue sair da cama. Ela não consegue olhar no espelho e se sentir bonita, se sentir bonito. Ela está paralisada. Você vê os movimentos atrofiando, corpo, a pessoa paralisada. Paralisada, ela não consegue fazer o movimento. Ela perdeu o quê? Esse fluxo. Ela perdeu o contato com a fonte. E como que recupera isso? Dentro do processo terapêutico a gente recupera muito. Mas qual é o caminho? Passos lentos para trás. De volta. E de volta para onde? De volta para o nosso sistema, entendendo quem a gente é. Porque hoje a gente tem o quê? Um mecanismo de eu quero a vida que está na internet. Uhum. Mas isso não é real. Quero me desconectar dessa minha família, desse contexto. Eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha desse pai, dessa mãe. Que caminho que você tem que fazer? Eu tenho que olhar para isso e reconhecer isso dentro de mim. Sim, eu vejo que dentro dessa situação que você colocou, dessa imagem, nesse caso, olhar para os pais, né? Que você fala olhar para o sistema é olhar para a família, para situações que já aconteceram. Exatamente. Pode ser um desafio, porque se o problema está ali, a dor é mais forte ali, não é? E sozinho, eu acho que, não sei, dentro da minha cabeça, da minha visão, para mim seria muito, muito, muito mais difícil. Olhar para o passado? Olhar para trás? Sozinha. Sozinha. Por falta de conhecimento, né? Eu não sou preparada tecnicamente para fazer autoterapia. Não, né? Mas ninguém é, né? Ninguém é. Então, eu acho que o terapeuta, ele é essencial aí nesse momento. Ele é essa lamparina. Porque, assim, eu só vou levar você até onde eu já fui dentro de mim. Um bom terapeuta, um bom constelador, ele vai sentir. Eu saio do mental e eu vou pro meu coração mesmo. Ali tem uma dor, ali você tem uma história. Então eu me conecto com você. E quando eu me conecto com você, eu sinto o que você sente. E aí eu consigo pegar. Porque
a gente sabe que dentro do set terapêutico, os pacientes, eles mentem. Sim. Eles mentem muito. E para mim, pouco importa se você está mentindo. Porque é o que você fala além daquilo raso que você está falando. É como você se move. São assuntos que você quer esconder. Tem gente que é super herói dentro. Mas no fundo, você vê que é uma criança bem pequenininha, sabe? Uhum. E o corpo grita alergias, problemas uterinos. Aí você fala, já materializou. Porque a gente está aqui nessa dimensão, né? E aí você quer o milagre da 4ª, 5ª dimensão, mas você não consegue trabalhar aqui no corpo. Então você quer dizer que se eu tenho um problema uterino ou um problema de alergia, ele já está instalado sistêmico, ali no meu corpo. Já invadiu. Já está no físico. Sim. Se eu quiser trabalhar para que isso não se repita ou que isso diminua, eu preciso olhar para questões emocionais? Exatamente. Independente do que for. Tudo, porque nossa mente cria tudo. A nossa mente, ela cria tudo. Então, vamos dizer assim, isso foi criado aonde? Na cabeça de alguém. Uhum. Como que um microfone surgiu dentro da cabeça de alguém? Esse celular, alguém criou mentalmente. E ele se materializou. Ele saiu perfeito como estava na mente? Talvez sim, talvez não. 100% perfeito nunca é. Mas o que a gente cria, a gente também descria. E nós criamos aquilo que está manifestado no aqui e no agora. Então, se eu só crio sentimentos de dor, de conflitos, o que vai se materializar aqui fora? Coceira, dor, sangramentos eternos, muita cólica. Vamos colocar enxaqueca. Tem as mais corriqueiras que a gente vê, a própria depressão. A gente sabe que vem de muito tempo. Tem crianças deprimidas já. A crise de ansiedade. Porque você não aceita a sua realidade. Você está ou no futuro ou no passado. Então você está criando ou uma situação, revivendo aquela situação do passado, ou você está se projetando lá na frente, já vivendo uma cura que você não vive mesmo a cura, porque você não quer sentir. Eu estou te propondo sentir. E você quer que eu resolva. Assim, rápido. Não existe mágica. Não. Não existe mágica, mas eu acredito também que poder contar com alguém que está me olhando de verdade e que eu posso mentir, mesmo que eu não saiba que eu esteja mentindo, né? Às vezes a gente nem sabe que a gente está mentindo. Durante o processo, eu faço terapia há alguns anos, eu já devo ter falado em algum episódio também seu, né? E eu me analisando, falando, caramba, mas parece que mês passado eu falei outra coisa, agora esse mês aqui eu falei hoje, falei diferente. Eu tava mentindo lá, eu tô mentindo aqui, deixa eu pensar. E isso acontece. Ou você também mudou. Eu mudei. Muitas coisas podem acontecer. Tava no meu inconsciente. Sei lá, tem trilhões de coisas que eu desconheço e que eu vou descobrindo no caminho. Mas para isso eu preciso me dispor aí. Você precisa fazer dar o passo. A minha parte. A sua parte foi feita. A minha parte. Ir e fazer o que é recomendado, enfim. E mudando as minhas atitudes, né? E um outro ponto que me chamou bastante atenção também que você colocou é a depressão em crianças. O que leva as crianças tão pequenininhas já terem? Na verdade, a gente tem feito muitos estudos e dentro de grupos terapêuticos, a gente percebe que isso já vem dos pais, né? Já vem de todo um contexto dos pais. E eu costumo falar que as pessoas elas querem ter filhos, mas elas não querem ser pais. Eu estou indo para um lugar que também eu não conheço, né? Eu não sou mãe. Eu fiz essa escolha de não trazer esse movimento para a minha vida. Mas eu fiz uma escolha muito consciente. No passado era reativo, tá? Não, eu não vou ser mãe, porque ser mãe dá muito trabalho. Porque foi isso que eu ouvi a minha vida inteira. Então a gente só reproduz aqui, agora no adulto, o que a gente escutou lá. E sim, dá muito trabalho, né? Claro, eu sou mãe, falo com propriedade. Dá trabalho no aspecto de trabalho físico mesmo, porque a cada momento a criança demanda de alguma coisa diferente. Um trabalho emocional, porque tudo que não está bem tratado dentro de mim, eu vou propagar para aquela criança, eu vou propagar para o meu filho, ele vai entender que se lida dessa maneira, com esse sentimento, né?
Só que nem sempre a gente tá consciente o tempo todo. O trabalho é ficar presente. O trabalho é ficar presente. Mas alguma coisa ou outra acaba escapando aí no meio do caminho. E aí vem culpa, quando a gente acaba vendo o resultado daquilo e fala, putz, eu acho que isso é de uma atitude que eu tomei naquele dia tal. É pesado, é difícil, mas também tem os seus bônus, né? No sentido de que é um amor incondicional. Sim. No sentido de que a criança, ela te dá um carinho que eu, pelo menos, nunca tinha recebido de ninguém dessa maneira. Porque o que ele olha para você, primeiro que ele se vê em você até um tempo, e depois ele vai se descobrindo através de você. O que é o amor? Qual é a condução da emoção que minha mamãe trouxe para mim? Você está fazendo todo um trabalho dele conhecer o papai dele. Você está construindo um outro ser humano. Você está dando bases para ele. E por que as crianças elas estão deprimidas? Eu vou te dar um exemplo assim, muito especial que eu observei. Eu estava com a minha filhada e ela falou assim para mim, madrinha, mas o que você faz? E aí eu usei um termo bem simples para ela entender. Eu falei assim, dentro da nossa mente tem caixinhas. Tem várias caixinhas, como se fosse um guarda-roupa. A terapia, a gente abre essas caixinhas e abre as caixinhas do coração. Então, você abre as caixinhas do coração, pega bastante coisa. Às vezes tem lápis, às vezes tem borracha, às vezes tem caderno. E aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ver o que está usado, o que não está, o que quebrou. Dentro da cabeça a mesma coisa. Depois a gente fecha aquela caixinha e você vai embora. Aí eu dei um exemplo. Eu falei assim, o padrinho, ele perdeu o vovô. E ele vai na terapia para falar sobre isso. Então, o terapeuta faz o quê? Abre a caixinha da emoção, da falta, E a gente foi conversando e ela assim, né? Acho que o cérebro dela estava conectando com as caixinhas. E aí ela falou assim, entendi. Aí ela falou assim, eu também sinto falta do vovô. Aí eu falei assim, é mesmo? E o que você faz com isso? Aí ela falou assim para mim, eu guardo para mim. Só que o que ela fez? Quando ela falou, eu guardo para mim, se você tivesse visto o semblante dela, porque ela ficou pensando, acho que eu devia contar para alguém. O que acontece naquele momento? Eu olhei para o meu marido e falei assim, você entendeu? As crianças, elas... Como que eu vou lidar com isso? Eu não sei o que é a morte. A gente não fala, Ju. A gente não fala, vamos poupar. Mas ela já está numa fase de que ela já entende algumas coisas. Então, qual a idade dela? Ela vai fazer 9 o ano que vem. Então, ela já sabe. Ela sente dor, ela guarda a dor. Só que isso vai se manifestar em algum momento. Ela não é processada de uma maneira que... Ela falou, eu guardo para mim. Com 8 anos, eu já guardo para mim? Aí, o que mais será que ela não guarda para ela, que ela vê e ela não sabe como falar? E aí eu falei pro meu marido assim, eu falei, você tá vendo? Nós também fomos isso. E a gente viu o papai e a mamãe brigando, coisas de adulto, e ninguém falava pra gente, olha, vai brincar, vai lá fora, vai brincar, vai viver tua vida. Isso aqui é coisa do papai e da mamãe. Não, a criança estava ali naquele vucu-vucu. E aí ela estava com a caixinha do coração aberta, só recebendo. E hoje, que talvez na minha época e na sua, a mamãe ficava em casa. A minha mamãe ficou, então tinha 3 filhos, aquela loucura. Mas estava lá. E agora que os 2 saem, com quem que essa criança fica? E por mais que essa criança talvez fique com alguém, Nunca supra... é o papai e a mamãe. Não esse é. Lugar. Porque assim, você sabe o que seu filho tem com você. Quem é essa outra pessoa que está fazendo por ele? Então é muito complexo. E eu acho assim, de uma maturidade tão grande. Primeiro casar. Eu acho que você tem que ser muito adulto para casar. Porque casamento é coisa de adulto. E ser pai e mãe é pós-graduação. É pós-graduação. Mas assim, olha, falo pela minha vida, tá? Sim, eu tinha planos de casar, tinha planos de ter filhos, mas o meu objetivo era ter filhos um pouco mais velha e aconteceu mais cedo. E aconteceu no momento perfeito. A minha vida virou no avesso, mas hoje, olhando para trás... Tinha que ter sido dessa forma. Tinha que ter sido dessa forma e foi muito bom. Mas... é um grande desafio, porque eu não me preparei para isso. Eu acredito que o pai e a mãe,
acho que ainda na nossa cultura comum, é muito mais raro pessoas que se preparam do que pessoas que não se preparam. Exato. E aí acaba acontecendo inúmeras situações tais como essa. Por exemplo, da morte. Tem muito adulto que não sabe lidar, né, com a morte. A maioria. A grande maioria. A maioria. E a morte, ela existe. É horrível, já passei por isso. Não recomendo, mas recomendo que um dia você vai passar. Vai acontecer em algum momento. E o que acontece com a morte? Todo mundo que tem medo de morrer é porque não viveu. Na pandemia, pode observar, as pessoas que falam, eu tenho medo de morrer. Mas por que você tem medo de morrer? Porque você não viveu até agora? Em nenhum momento na pandemia eu tive medo de morrer. Em nenhum momento eu tive medo de morrer. Pelo contrário, eu falei, meu, gente tem que viver, é muito. E eu assisti esses dias um podcast da Adriane Galisteu, que ela falou que a vida dela mudou porque o Ayrton Senna morreu e o irmão dela também, quase perto um do outro. E ela falou assim, gente, mas para que eu tô vivendo? Porque é muito rápido, Ju. E eu tô dizendo que as crianças, elas estão muito rápidas. Elas já estão fazendo. Eu nunca tive que pensar que a caixinha do meu coração estava machucada, porque o que acontecia dentro do meu contexto familiar dizia sobre mim. E o que eu ia acarretar hoje na minha vida adulta? A gente vê muitas pessoas hoje codependentes, são as salvadoras, as que fazem tudo para todo mundo. Você vê o corpo delas, é aquele corpo que faz, que mexe, que acontece, que está cuidando do pai, da avó, da tia. Ninguém olha para ela. Quando é hora de olhar para ela, todo mundo vai embora. Ah, ela não precisa, ela é forte. Ela dá conta. Mas ela está, assim, destruída por dentro. E o que fazer? Essa pessoa, esse tanque de guerra, né? Essa pessoa que vai e resolve tudo por todo mundo, carrega todo mundo nas costas dela, né? Vai pegando um ou outro. Ai, Ju, isso é maravilhoso. Eu tenho um caso que eu falo todas as vezes que ela passa comigo, eu falo assim, você não mostra sua alma pra mim. E ela fala, eu chego aqui, eu conto tudo. Mas ela não deixa eu entrar. E o que é deixar entrar? É esse humildecer de você olhar e olhar para quem trouxe você para o mundo e falar, é isso que eu tenho. A gente não consegue. Não estou falando que é fácil, mas é muito possível. E você fala assim, não, o que aconteceu para essa pessoa ser esse tanque de guerra? Faltou alguém. Quem faltou? Ou foi a mamãe ou foi o papai. E ela assumiu esse lugar. E ela teve que cuidar da mamãe. E aí ela ficou muito maior do que ela era. Então ela cresceu muito rápido. Você deve estar pensando assim, conheço um monte de gente que o papai foi embora, ou o papai morreu, ou o papai era alcoólatra. E aí essa pessoa, normalmente mulheres, tomam esse lugar, fazem tudo. Mas são extremamente rígidas. Você vê até um perfil agressivo, faz, acontece, manda. Tudo mandona. Pá, 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 pá. Mas, na verdade, não consegue desnudar a própria alma. Tem um feminino muito ferido, é isso que eu quero dizer. Sim, essa atitude masculina, né? De mandar, de fazer, de acontecer. E aí o feminino fica em desequilíbrio, a pessoa acaba... Totalmente ferido. Totalmente ferido. Lá dentro tem uma pessoa muito sensível. Muito. E desse tamaninho, querendo ser acolhida por alguém. Na verdade, o marido não existe em casa, tá? Os homens não existem. Eu atendi recentemente uma mulher que todos os homens ela colocava fora do campo, dentro da constelação. Todos, nenhum homem era bom. Porque o papai não era bom. Mas aí, quem sou eu para julgar o papai, né? Ele veio antes. E eu vou te dizer uma coisa, Ju. Os nossos pais, eles contam 15% da vida deles pra gente. Você conta tudo pro seu filho? Não. Existia uma mulher antes dele, não existia? Sim. Você deve ter aprontado, você deve ter chateado seus pais, você deve ter mentido. Você vai contar para ele? Você deve ter chorado, medo. Sim. E aí, você vai contar tudo para ele? Não. Não, porque eu não sei como transferir isso para ele de uma maneira que não o machuque ou assuste. E aí, também não transferir também pode ser um problema. Mas ele porque não daí ele sabe. pode achar que a culpa é dele. Exato, mas aí você conversa com ele. A mamãe... Eu lembro uma vez que você falou assim, a mamãe tá chorando, vai brincar lá fora. Você fez o mais correto possível. Porque ele vai olhar para você e vai falar, a mamãe chora, mas ela fica bem, ela se resolveu e agora ela já é minha mamãe de volta. Não foi comigo. Ele vai crescer e vai falar, não, eu tô mal, mas eu sei que vai passar. Porque adultos não ficam doentes.
Isso é uma coisa que o Bert traz. Ficar doente é coisa de criança. Doente de alma, que é o que a gente estava falando no começo. Como assim? A gente vê esses casos de depressão, de dor, ansiedade, crises. Tudo isso é um sintoma de que faltou algo. É o amor que adoece, o amor que faltou lá atrás. Está manifestado agora no adulto. Porque adulto é adulto. Ficar doente é coisa de criança. E aí tem a mamãe para cuidar. Só que o doente emocional, que eu disse mente, se manifesta no corpo. Então vamos imaginar. É um bolor, tá? Embolorou alguma coisa ali dentro da casa. Ficou fechado, o que vai acontecer? Vai embolorar mais e mais. Como que a gente resolve isso? Embolorou tanto que não tem o que fazer, tem que cortar. Câncer manifestado. Doença materializada. Porque não abriu. O movimento da alma é abrir. Eu tô com a minha alma aberta, eu quero experienciar, eu quero conquistar, eu quero criar novas conexões. Uma alma fechada, ela não quer criar conexão. Ela tem medo, ela não tem amigos, ela não faz o movimento de ir pra fora. Ela tá fechada, é uma alma que não vai. Me faz lembrar a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. Não vou mudar. Não muda, eu sou assim, as pessoas que lidem comigo. Mas ninguém quer lidar. Você vê, essa pessoa, talvez ela não tenha ninguém. Mas a pessoa que está expandida, que está fazendo curso, que está criando, que está se movimentando, parece que a energia que está em volta dela é outra. Você fala, o que essa pessoa tem? Ela tem vontade de viver. Porque a vida é para frente, né? E tem uma coisa também que você falou agora há pouco que me chamou muita atenção. E eu me lembrei de um conteúdo que você publicou esses dias. Quem está assistindo, se não viu esse conteúdo, recomendo muito. Muito, porque eu fiz lá em casa com meu marido e com meu filho. Ai, vamos lá. É aquele conteúdo que você fala para escrever mamãe e colocar tudo que você vê. Características positivas e negativas. Características positivas da mãe, características negativas da mãe. Papai, características positivas do pai, características negativas do pai. E no final tem um plot twist aí, tem um susto. Eu trabalhando e eu me relacionando. Então, como é? Por quê? O que a gente enxerga nos nossos pais, por que sou eu? Não é que a gente enxerga. O que acontece? Pensa comigo. Eu falei pra você assim, o papai é o mundo real, é o mundo lá fora. Você, mamãe. Como que você entrava com o seu filho bebê na piscina? Pequenininho. Você molhava ele com muito cuidado, se relacionava. Olha, isso aqui é sua perninha. Ai, que lindinho. E seu marido, como que ele faz? Ele joga, ele pula junto com a criança. Ele vai conhecer o que é o real, o mundo real. O trabalho é o mundo real. Ju, trabalhar é desafiador, você tem que se mexer, você está conquistando coisas, você está progredindo a sua mente. Esse é o mundo real. Mas como você se relaciona com as pessoas dentro do trabalho? É a mamãe. Porque o maior vínculo de amor é com a mãe, porque é o começo. É dentro da mãe que você entende as emoções, porque é o seu maior vínculo. A gente costuma dizer que assim, pensa comigo, dentro da mãe, que é o útero, você não passava frio, nem fome, nem perigo. Aqui fora estava um caos. Frio. Lá dentro estava como? Pleno. Pleno. Tudo na temperatura certa, no momento certo. Por que você está aqui fora agora? Porque nascer já é um sucesso. E aí você vai se relacionar com esse primeiro ser humano, que é a mamãe. E através dela, se ela tem fluxo de vida, você vai entender o que é vida. E se não tem vida ali? Como é que você fica? A culpa foi minha. Eu não me dou bem com a minha mãe. Por quê? Porque parece que ela não me enxerga. Mas será que ela já enxergou um dia? E aí a gente vê essas tantas inúmeras pessoas dizendo: a minha mãe não olha pra mim, a minha mãe gosta mais do meu irmão, a minha mãe é isso, a minha mãe é narcisista, a minha mãe é isso, minha mãe. Meu pai é aquele bêbado, aquele folgado, aquele sei lá o quê. Sempre a gente põe a culpa neles, né? Tá, e o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar reclamando ou eu vou fazer algo diferente? E aí? E aí? Como fica essa alma que foi esse amor interrompido na infância? Você vai se manifestar nas suas relações de agora. Não consigo me relacionar com homens nenhum. Eu não consigo ter filhos. Eu não sou fértil em nada do que eu faço. Eu começo uma coisa, eu paro. Por quê? Porque ficou
tudo travado lá atrás. A resposta, onde está disso? Eu preciso olhar. Passos lentos. De voltar, olhar para isso e não retraumatizar, mas olhar e entender. Aqui que ficou interrompido? Então tá. É isso que eu vou olhar. Como que eu posso fazer diferente com tudo isso que eu tenho? Eu criar uma consciência disso. Um autoconhecimento de quem sou eu diante disso. Aconteceu algo comigo. Eu faço pós-graduação de constelação familiar, né? Eu me formei consteladora, fiz 2 cursos. Eu fiz o curso na água. E aí eu falei, cara, eu quero mais. Eu quero mais desse conteúdo. E aí eu fui estudar na escola do Bert Hellinger. Então eu estudo na Hellinger Schule. E a gente fez só sobre a mamãe. Um conteúdo desafiador, tenso, da qual eu passei muito mal o final de semana inteiro. Eu falei, nossa senhora. E uma mulher ficou muito revoltada. Ela disse, mas tudo é culpa da mãe? Todo problema acontece com a mãe? E ela disse, mas toda solução também. Escolha o seu difícil. E ela explicou o motivo, que é isso que eu te disse do útero. Aí eu peguei e falei, nossa, gente. E ela deu um exercício pra gente fazer. Você pega 2 pessoas, que é uma coisa que eu vou até trazer para Casa Una, que são workshops de constelação familiar. E você escolhe uma pessoa para representar o seu sucesso e uma pessoa para representar a mamãe. Não existe um sem o outro. Se você tem uma dificuldade de ir para a mamãe, não é ela que vem para você, é você que tem que ir para ela. Você não vai conquistar aquilo. Então, a pessoa que representa o sucesso, ela fala, eu sinto que eu quero fazer, eu quero acontecer, mas é tanta coisa que eu não consigo. Como que está a sua relação com a mamãe? Você julga muito ela? Então, você você sente o diluir. E como a gente sente o diluir? Como eu sei que eu fiz a cura? Você sente que você fez a cura, porque não é mental, você não é mais a mesma. Você não é mais a mesma. É aquele chorar, Ju, que não é de lencinho, sabe? É chorar de toalha, de ficar cheia de ranho, de você fazer movimento fetal, de você falar, ai meu Deus, o que eu vou fazer com isso? No dia seguinte você está transformada. Aí você fala, nossa, parece que mudou. Acho que mudou alguma coisa aqui dentro. A cura foi feita aí e é um passo lento, é um pouquinho de cada vez. Só que eu quero muito rápido. Você sabe que esse final de semana eu ouvi um especialista em agricultura. Ele estava dando o exemplo de um local que tem uma horta sustentável. E ele estava falando que... Eu não sei se eu vou conseguir dar esse exemplo total, tá? Mas eu vou tentar. A terra, independente do nível da terra, tem micro-organismos vivos, tem as raízes das plantas que ficam no solo, no subsolo. E elas ficam ali escondidas porque elas precisam ficar fora da luz do sol. Sim. Né? O sol é essencial para que haja vida na terra, mas cada tipo de ser vivo fica melhor posicionado em um local para que ele tenha vida. Esses seres vivos que ficam bem abaixo do solo, eles estão ali, e quem está para cima, por exemplo, uma árvore que tem a raiz, né, que vai até lá embaixo, ela recebe o sol e ela alimenta esse ser vivo que fica lá embaixo. E ele está protegido pela terra. Porque se a gente cavasse um buraco e abrisse para ele receber a luz do sol sozinho, sem a raiz dessa árvore, ele não resistiria. Ele iria morrer queimado, né? Ou muito quente, enfim. E aí eu vejo que é a mesma coisa com a nossa mente, né? Se eu quiser cortar caminho, eu tiver pressa de resolver esse problema com os meus pais, com dinheiro, com trabalho, e eu quiser cavar esse buraco para que eu receba essa luz, eu vou morrer ali, eu não estou preparada, né? Esses véus que a gente fala, eles estão protegendo a gente. Exatamente. E esse da raiz é isso. Quanto maior você cresce, quanto maior a árvore cresce, maior é a raiz dela. Quanto mais você aprofunda nesse clã que você tem, quanto mais você honra mesmo, é uma família disfuncional, mas é a sua. Mais você cresce. E o movimento com a mamãe é um movimento que a gente tem que se afastar mesmo, sabe? A gente tem que olhar para a mamãe e dizer, agora eu cuido da minha vida.
Eu dou um passo para trás e eu cuido da minha vida, porque a mamãe cuidou da vida dela. E você sabe que, falando disso, eu atendo, e não foi um caso só, foram vários parecidos com isso, mas um que me chamou muito a atenção foi de uma paciente dizendo assim, é um absurdo eu ter que fazer isso pela minha mãe. É um absurdo, Elisa, eu não aguento mais. Porque essa pessoa tem 2 filhos e ela está cuidando da mãe. A mãe está deprimida, num estado bem difícil mesmo, a gente entende. Mas o que acontece? E aí ela fala assim, ela não está cadeirante, ela não está de cama, no sentido assim, só mexe o olho. O movimento é da mãe, a mãe tem que fazer o movimento. Lembra, a mãe tem força, a mãe é adulta. E ela está se desdobrando, e ela fala não para quem? Para os filhos. Ela fala sim para a mamãe e fala não para os filhos. Agora eu te pergunto, quem precisa, nesse momento, do maior apoio para o crescimento? As flores, que são as sementes que estão nascendo da terra. Os filhos, né? Os filhos. E essa dor é uma dor que a gente tem muita culpa de falar não para nossa mãe. De frustrar a nossa mãe. Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente nunca vai conseguir compensar tudo que elas fizeram, porque a gente fica na dívida, né? Mas, nossa, minha mãe é minha rainha. Isso também é disfuncional. Porque se você fica muito vinculada, então, por exemplo, eu estou fazendo um movimento que eu só olho para minha mãe. Minha mãe. Eu não estou olhando para aqui, ó, para a vida. Não estou olhando para os relacionamentos, para as viagens, para casar, para me relacionar, para fazer a vida fluir. Então, o que essa pessoa está sentindo, Ju? Ela sente culpa, ela sente dores no corpo, ela chora e depois ela costuma dizer assim, eu acho que ser mãe não foi uma boa. Nossa. Mas será que não foi mesmo? Ou ela está sobrecarregada? Porque quem tem que fazer o maior movimento é a mamãe. A mamãe não é idosa, entendeu? A mamãe não tem 90 anos. A mamãe tem, vamos dizer assim, 60. É uma mãe apta a solucionar os pequenos desafios que ela tem ali na vida. E a nossa mente é assim, né? Se você acredita mesmo que você não tem, que você tá com um problema, minha filha, pode vir o Papa aqui te benzer, você vai falar, o movimento é nosso. E eu acho que isso é muito fácil de acontecer, né? Nesse sentido de, poxa, minha mãe tá depressiva, ela tá precisando de mim. Eu vou dar tudo que eu tenho para ela. E eu acabo desequilibrando do outro lado, esquecendo dos meus filhos, da minha casa, do meu cachorro, do meu marido, do meu trabalho. É isso. E nesse sentido, essa pessoa, ela provavelmente ela não tá vendo isso que a gente tá colocando aqui. Não. Ela não enxerga. O que ela vai fazer? Como ela pode solucionar isso de pouquinho em pouquinho, de conta-gotas? Aí entra aquele início que eu te falei. Corpo, mente, espírito. Ela veio com o corpo, tá? Tô cansada, eu tô exausta, eu tô tendo síndrome do pânico, eu tô tendo burnout, tô tendo tudo. Aí a gente trabalha o que é a mente. A pessoa vai olhar para essas dores. Vamos, então, olhar para tudo isso? Como que a gente pode fazer? Primeiro é falando não para a mamãe. E dando um passo para trás, dizendo, eu vou cuidar da minha vida. Vou cuidar. Então, como que a gente faz isso? Dentro do processo terapêutico. Eu vou falar assim, mãe, hoje eu não posso. Mas muito gentilmente. Mas isso não é abandonar a mãe? Não, mas a mãe não é abandonada. A mamãe tem mamãe. E o que essa mãe vai fazer? Como que vai ficar essa situação? Porque eu imagino no lugar dessa pessoa. Mãe, hoje eu não vou, tá? E vou sair embora chorando porque eu falei não pra ela. Você vai chorar. Como ela vai lidar com isso? Você vai chorar muito. Você vai falar, eu tô fazendo errado. Mas qual é o sentido da vida? É pra frente, não é? Por que essa pessoa disse é um absurdo? Porque a mãe já teve da idade dela. A mãe já cuidou dos filhos. A mãe já viveu. E agora ela tá impossibilitada de viver. Porque ela vai ficar doente em breve. Ela vai ficar doente em breve. E quando você diz não para sua mamãe, é assim, não é um não, vou virar as costas e não vou mais falar com você. Mãe, hoje eu não posso. Por que eu tô fazendo? Eu tô caminhando para frente, eu tô indo para a vida. Eu tô fazendo o meu trabalho com muita maestria. No fundo, minha mamãe vai dizer assim, ela foi. Porque é um vínculo meio doentio, né, isso. Uhum. Você passou a vida adiante. Quem é a sua prioridade hoje? Você é o seu filho?
A sua mamãe está aqui atrás dizendo assim, nossa, minha filha é uma excelente mãe. Ela passou, ela foi. Ela está conquistando. O que você espera que o seu filho faça? Que ele cuide de você ou que ele cuide dos filhos dele? Que ele cuide dos filhos dele. Que ele se desenvolva ou que ele fique olhando para você? Que ele continue. Mas é legal, porque isso me cria duas imagens diferentes, né? No sentido da mãe dessa pessoa, desse exemplo. Essa mãe, ela pode, se ela estiver realmente doente emocionalmente, ela pode reagir como vítima. 100%. E fazer um showzinho de, eu não vou resistir se você não vir aqui, socorro, eu vou desmaiar. Pode desmaiar mesmo. Capaz de desmaiar realmente, né? Porque ela finge o infarto e infarta mesmo. Ou ela pode ser essa pessoa madura e realmente falar assim, eu estou com um problema, vou resolver. Minha filha vai me ajudar, ou quem quer que seja, vai me apoiar o tanto que eles conseguirem, mas eu fico orgulhosa de ver que ninguém parou a vida por conta desse problema. Existem essas duas possibilidades, até mais, né? Mas vamos colocar essas duas. Porque, na verdade, Ju, você pode tomar banho pela sua mãe? Não. Você pode tomar remédio por ela? Não. Você pode assistir televisão por ela? Não pode. E mais, né? Eu não posso me entusiasmar por ela. Não, é a vida dela. Porque a depressão é uma falta de entusiasmo pela vida. É uma falta de vida. Eu não tenho vontade de viver. Aonde ficou a vontade de viver? Aonde que ela parou? Essa é a pergunta. A pergunta é para o que eu vivo? E não por que eu vivo. É para o que eu vivo? Eu quero viver, quero chegar nos meus 100 anos saudável, bem saudável. Por quê? Porque eu quero conhecer coisas, eu quero experienciar coisas. Então, a vida está fluindo. Sim. Então, não é por quê. Por que a Ju vive? Não, por quê? Para o quê? Para algo maior. É para algo maior. A vida foi te dada como um presente. Você nega isso. Quem que você nega? O Criador. É muito mais profundo. Nossa. É pesado isso, né? A depressão é a negação da vida. Da vida. E quem deu a vida? Deus. Criador, o todo. A vida é maior do que os pais. Porque você trouxe alguém para a vida. Mas o que tem ali? Uma centelha divina, um fractal. O que você quer que esse serzinho incrível faça? Que ele viva. Mas que ele viva muito feliz. Eu vou falar uma coisa para você que me impactou profundamente na minha aula. E eu acho que isso quando a mamãe ela tem preocupação com o filho, ela quer que aquilo não exista. Em que sentido? Quando uma mãe diz, eu me preocupo muito com o filho, e não pequeno, tá? Porque crianças a gente se preocupa. Quando vai fazendo um compilado, a mamãe diz, nossa, eu me preocupo muito com esse filho. Meu Deus, é uma preocupação. O que ela está dizendo? Eu quero me afastar disso. Vamos olhar para o mundo animal, tá? O mundo animal, um filho problema, o que acontece no mundo animal? É descarte. Ou os irmãos da ninhada matam, ou a mamãe mata. Não acontece isso no mundo humano, ok. Mas quando a mãe se preocupa muito, o que ela pensa? Eu fiz errado. Eu estou me preocupando com algo. Eu fui péssima. Ela quer afastar. Normalmente, os filhos que moram longe, a mãe fala, tá longe, eu sofro, mas eu estou bem. Porque eu não me preocupo. Sim. Eu me afasto disso. Olha, você falando sobre isso, eu lembrei de um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que um dia ela estava lá na casa dela, eu estava presente, o filho chegou e falou, olha, eu acho que eu tô doente, eu acabei de fazer um exame de sangue e deu uma bactéria assim, assim, assado, que é realmente muito grave se isso for verdade. Adulto. Ela falou, você não vai fazer isso comigo, né? Acabou com ela. Acabou. É dentro disso que você está falando? É dentro disso. Ela está dizendo, eu quero isso longe de mim, pelo amor de Deus. Eu só quero viver. Eu quero viver, eu já fiz meu trabalho como mãe. Já cresceram. Tchau. Pus minha mochila e vou viver o meu mundo. Vou embora. Mas... Não, vou ter que me preocupar com isso. Vou ter que olhar para isso. Vou ter que parar minha vida para olhar para isso. Mas será que esse é o ponto? Será que ela teria que parar para olhar para isso? Ou ele só precisava de uma palavra de acolhimento pensa comigo. E tá tudo bem? Ele quer um acolhimento da mamãe, ok. Mas ele já tá adulto, não tá? Sim.
ele vai fazer o tratamento dele. Okay. E ele vai dizer o quê para a mãe dele? Mãe, aconteceu isso, isso e isso. Ore por mim. Ela vai falar, Deus te abençoe, meu filho. Tamo junto, vou orar, vou. Ela vai ficar preocupada? Ela vai, mas nesse é um sentido de doença. Agora, uma mãe que se preocupa muito com o filho, vamos no nível mais difícil. Drogas, mundo do perigo. A mãe vive em constante preocupação, Ju. O que ela pensa? Cara, eu não queria ter que me preocupar com isso. Eu queria que isso não existisse. Eu queria estar com meu coração leve. Porque, assim, uma vez mãe para sempre. Mãe e pai, né? Não vamos descartar os papais. Mas é nesse contexto da preocupação. E aí eu fiquei fazendo um compilado com a minha história. A minha mãe diz, eu me preocupo muito com o seu irmão, com a sua irmã, e eu vejo a angústia que ela tem. O que automaticamente a mãe pensa? Eu fiz errado. Inconsciente, tá? Não consciente. Ela fala, eu fiz errado, por que não deu certo? Por que essa obra-prima não deu certo? O meu melhor trabalho, o trabalho da minha vida. O trabalho da minha vida tá me dando preocupação. Ela pensa automaticamente que ela fez errado. E isso deixa ela muito frustrada. Mas e aí, qual que é o impacto disso para o filho? Como ele deveria lidar de uma maneira saudável com esse tipo de situação? E a mãe, como que ela pode lidar de uma maneira saudável com essa situação? Se a sua mãe não faz o corte com você, você que tem que fazer com ela. Tá. E não é um corte de nunca mais vou te ver, de forma alguma. Sim, temos que continuar convivendo com os nossos pais, mas de uma maneira adulta. Uma maneira adulta. Mãe, hoje eu não posso. Por quê? Porque eu tenho outros compromissos. Posso ir amanhã? Começa assim. Eu posso ir amanhã? Ela vai falar... Pode. Dá um tilt. Não, peraí, eu tô chamando ele, não vem? No domingo, o almoço em família. Mãe, olha, hoje não vai dar. Eu vou fazer uma faxina aqui em casa. Ou eu tenho, uma confraternização com alguns amigos. Ela vai ficar frustrada no começo, mas ela vai entender. O vínculo foi cortado. O cordão foi cortado. Precisa, sabe por quê? Para você ganhar espaço, para você fazer o diferente. Para você ir onde ninguém foi. E todo mundo lá atrás está dizendo, ei, Ju, vai, estamos aqui com você, faça mesmo. Porque senão a gente fica preso naquele círculo que a gente começou. Virou, mexeu, acontece de novo a mesma coisa. Porque você ainda não está consciente dizendo, aqui precisa ter um corte. Não precisa ser dessa forma. É separar as caixinhas, né? Essa aqui sou eu, essa daqui é minha mãe, esse aqui é meu papai. É meu pai. Esses são os meus irmãos. Esses são os meus irmãos. O que eles representam para mim. Dentro dessa terapia de corpo, mente e espírito, a gente vai caminhando exatamente para isso. Porque dentro do inconsciente tem as imagens que a gente cria, né? Na verdade, a mamãe é uma imagem que você criou dela. Porque se for perguntar para ela quem é ela, nossa senhora, ela tá maravilhosa. Ela deve ter as questões dela. Mas ela é uma mulher. Ela é um ser humano ali. Ela vai falar, nossa, isso aí que a Ju falou, que eu não gosto dela. Imagina, é isso, aquilo. Ela vai trazer de uma outra forma, porque você é mãe. Você não está fazendo o seu melhor para o seu filho? Sim. Ele vai chegar, quando ele for adulto, vai falar, nossa, mãe, você fez aquilo. Você vai falar assim, nossa, mas eu fiz o meu melhor. Que pena que você não viu dessa forma. Normalmente as mães estão mais plenas, sabe? Elas falam, mas eu fiz o que eu podia. É o que foi, né? Foi o que foi. Não tem como desfazer, não né? Tem, Ju. Por isso que é importante a gente se cuidar hoje para que o amanhã seja melhor do que a gente está fazendo agora. Sim. Né? E esses dias você falando sobre isso, no dia que nós fizemos esse exercício que você postou o conteúdo, falei com o Arthur, né, vamos fazer, e o meu filho quis fazer também, ele tem 7 aninhos, né? E aí eu achei tão bonitinho que ele colocou assim, papai... Ele fez o papai primeiro. Me cuida, ele escreveu. Que bonitinho. Me cuida. Aí eu falei, poxa, ele não colocou na mamãe me cuida, ele colocou outras coisas. Aí eu falei, em que ponto que eu estou achando que eu estou cuidando dele, mas ele não está achando que eu estou? Ou não também, foi neura minha, né? Mas eu acho legal isso, porque cabe bem. Eu acho que eu estou cuidando. Mas talvez ele não sinta. Ele não esteja assimilando que aquele é um cuidado. Mas para você? Onde é que eu posso cuidar dele do jeito dele? Para ele se sentir, né, suprido? Problemas, né? Mas é interessante essa pergunta. Mas você está se baseando em se transformar para cuidar dele da forma que ele espera. Não, você tem que cuidar do seu jeito.
E digo mais, quando você estiver com ele, esteja com ele. Esteja com ele. Aí você vai falar, Elisa, a minha rotina é muito cansativa. Tá, eu vou chegar em casa, eu vou tomar o meu banho, eu vou conversar com o meu marido, coisas de adulto, e depois eu vou pro filho. Sempre é você e seu marido. Primeiro seu marido. E seu marido primeiro você. Porque sem vocês não tem ele. E ele vai entender assim, primeiro vem os adultos, depois vem a criança. O que as mães fazem? Ela deixa o marido, abandona o marido e vai olhar pro filho. O marido, ele se sente sozinho. Mas ele tem que pertencer. Então você diz, amor, o que nós vamos fazer hoje para comer? Tá, então eu vou fazendo a comida, você vai ajeitando aqui e a gente já olha para ele. Vamos jantar todo mundo junto. Seria, vamos dizer assim, a maneira mais simples, né? Normalmente não é. Porque a mãe, ela deixa de olhar para o companheiro e ela só olha para o filho. O que acontece aí? Alguém vai assumir algum lugar. Um lugar vai ficar vazio. O lugar do papai. Entende? Olha, é facinho de acontecer essas inversões, né? Ju, é muito fácil. É muito fácil. É rápido. A dinâmica é rápida. Mas sem você e seu marido não tinha seu filho. Então quem vem primeiro? Meu marido, o casal. Sim. O que é mais importante? O amor ou a ordem? Eu li isso da outra vez. Então, a ordem é o copo. O amor é o líquido. Se não tem a ordem, não tem amor. Se eu não tenho esse copo, a água ela se evapora aqui. A ordem é quem? Quem veio primeiro. Quem veio primeiro? Seu marido. Seu filho vem depois. E não é que você não ama mais ele, mas é que ele vai dizer assim, isso é um relacionamento de homem e de mulher. E ele vai conseguir replicar, né? E ele vai conseguir entender, meu papai está olhando para minha mamãe está olhando para o meu papai, depois vem eu. Ele não vai se frustrar, porque ele já está se frustrando aqui. Você vai falar, filho, peraí, que a mamãe está aqui conversando com o papai. Ou o papai está conversando com a mamãe. Se perde muito rápido. O que acontece hoje da depressão das crianças que você disse? Tudo é ele, celular. Eu nem tô vendo. Se vira, tô cansada. É muito rápido. E você também nem olha mais pro seu marido. Tô tão cansada que eu não consigo nem olhar para ele. Aí já não tem mais família, né? Já tá cada um no seu... Mas eu te pergunto, quantas vezes você olha no espelho para você? E tem um exercício simples que a gente pode fazer com o papai e com a mamãe. Você olha no espelho, quando você olha para o espelho, no fundo, você tá vendo seu pai e sua mãe. Mesmo você fala assim, não conheço meu pai. Ele tá aí. Você é ele. Você vai falar, não sou. É sim. Como? Geneticamente você é ele. Geneticamente você é. E é toda essa ancestralidade dele que você nem conhece. Mas você vai conhecer o seu pai. Porque você vai ver seu cabelo, seus olhos, o jeito que você fala. Nem sempre eu sou a mamãe, eu sou o papai. Coisas boas e coisas não tão boas. Sim. Porque nós somos os dois. Você vai olhar seu filho e vai falar, nossa, isso aqui ele é muito igual ao meu marido. Agora imagina que ele não conhece o papai dele. Você vai olhar para ele e vai falar assim, ele é igualzinho o papai dele. E aí pode ter raiva desse papai. Aonde vai a raiva? Vai na criança. A criança sente tudo. A criança sente tudo. Ela tem uma antena. Você pode ver. Ele deve olhar para você e para o seu marido. Ele fica só assim, ó. Eles estão captando tudo. Quando a gente acha que ele não está ouvindo porque ele está ali brincando de Lego, ele está ouvindo tudo. E quem ouve tudo? O inconsciente. O inconsciente. O inconsciente tudo vê, tudo ouve. E é por isso que eu trabalho o inconsciente. Porque aí a Ju tá aqui contando para mim, aí você faz um olhar, você já foi lá para cima. Quando a gente entra no seu inconsciente, e eu costumo dizer que é assim, ó, você me dá a senha da sua nuvem. Você me dá a senha do seu celular e aí eu vou acessar. Então eu vou na memória de 2008, de 1900 e bolinha, eu fico acessando todas as suas informações que estão guardadas, seu inconsciente. Onde você teve uma dor, onde você teve um bloqueio. E o que a gente faz no inconsciente? Uma grande constelação familiar, que é você fazer o caminho de volta. É olhar para aquilo que me trouxe dor. Então, eu vou olhar aquilo que me trouxe dor, eu vou colocar amor. Eu vou colocar ordem. Eu vou trazer daquele amor que me machucou para um amor que cura. Quem vai fazer isso? Eu tenho que olhar primeiro. Olhar e dizer, foi isso. Fácil? Não. Mas muito possível.
Sim. Sim, porque se nós conseguimos fazer isso aqui nesse plano físico, né? Se a gente consegue organizar, criar uma empresa, por exemplo, que é um sinal de ordem, né? A gente tem uma estrutura. Ordem. Um armário, se a gente consegue organizar um armário, é ordem. Então, a gente também consegue fazer isso mentalmente. 100%. Olha, eu acredito que quem está aqui até agora, muito provavelmente se conectou com algum desses exemplos que nós trouxemos aqui. Tinha que ser 3 horas, né? Pra gente deslanchar mais coisas. Agora faz sentido? Porque a gente falou que no começo tinha que ser umas 3, 4, 5 mil horas. É porque ninguém quer olhar pra dor, Ju. A gente quer resolver a dor. Mas a dor faz parte do processo. Sentir a dor é necessário para que ela possa ser diluída. Aquilo me causou dor. A dor não constitui a gente. Ela faz parte. E o que eu vou fazer com aquela dor? Eu vou colocar outro significado nela. Porque eu sou aquilo. Me transformei nisso. Só sou o que eu sou por conta de tudo isso aqui. Mas não adianta eu negar muito. Porque uma hora vem de novo. O círculo fica se repetindo. A rodinha de hamster que não para. E aí é que entra aquele princípio de que o todo é mente, né? O universo é mental. A gente cria aquilo que a gente acredita. A gente é aquilo que a gente pensa. A gente é. E é mesmo o que a gente pensa. A minha afilhada, falando dela de novo, ela fala assim pra mim: madrinha, hoje é o melhor dia da minha vida. E ela faz isso todos os dias. Hoje é o melhor dia da minha vida. E eu falei, cara, que demais isso. Porque eu não sei do amanhã. Pode ser que o dia não seja tão bom. Mas eu comecei a acordar e falei, cara, as crianças são muito sábias. Hoje é o melhor dia da minha vida. E toda vez que eu vou dormir, eu falo uma frase que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu acho que essa é uma frase muito forte, dizendo, é tudo, nada me faltará. E depois eu termino. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Me basta. A gente quer muito, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Vou ter muito mais. Aí eu acordo e digo, hoje é o melhor dia da minha vida. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Inspira, sente e vai. Porque você não sabe o que vai ser hoje. Sim. É sempre uma surpresa o dia. Mas é o melhor dia da tua vida, porque hoje já não... Cara, já não tem mais amanhã, você não sabe. Sim, a gente volta naquele contexto de que a morte é uma das grandes certezas que nós temos na vida. A gente não sabe quando ela vem. Então, acho melhor aproveitar o hoje, aproveitar esse episódio, reassista aos episódios anteriores. Recria seus pensamentos. Recrie seus pensamentos, tenha pensamentos positivos. Isso já é uma boa parte do caminho, eu acredito. Sim. Pra gente poder elevar os pensamentos e criar cada vez coisas melhores, né, que a gente deseja. E torçam para que eles voltem com mais conteúdos. Criem já essa realidade na mente de vocês. Eu já estou criando a minha. Olha, eu não sei vocês, esse podcast para mim foi fantástico. Eu também gostei. Eu gostei muito. A gente já falou de muitas coisas, mas falamos muito sobre o movimento da nossa alma, né? O movimento de ir para a vida, de querer viver, né? De querer expandir. Sim. E tudo muito palpável, né? Eu me vi em vários exemplos, vi pessoas que eu conheço em vários exemplos, e eu acho que é aí que mora o valor desse conteúdo. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Sigam Elis nas redes sociais. Vamos deixar o link aqui nos comentários. Nos comentários não, na descrição. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Elis.